Oi, gente, aqui é a Ajuda Literária e hoje nós vamos conversar sobre 1984, do George Orwell. Bom, pessoal, eu li esse livro mês passado e eu fiquei com um pouco de receio de resenhar na época porque eu tava meio enrolado com outros livros e eu achei a leitura muito intensa e muito perturbadora até, assim, de causar incômodo mesmo, desconforto. Não que eu não tenha gostado do livro, tá, gente? Muito pelo contrário, eu amei o livro, eu dei 5 estrelas, realmente, favoritei. Uma das melhores distopias que eu já li até hoje, só que justamente por isso eu fiquei com receio de fazer resenha, porque eu fiquei com medo de não chegar à altura, de não cobrir todo o assunto aqui, porque é muita coisa. Hoje talvez a resenha ficar muito longa e vocês se cansarem, então eu dei um tempinho ainda e agora finalmente resolvi vir aqui conversar com vocês sobre ela. Esse livro foi publicado em 1949 e falava sobre um determinado futuro, né, aqui na visão do autor, que aconteceria em 1984, justamente. Então, na visão do autor, em 1984, aconteceriam grandes mudanças na política e no governo de todo o mundo, né, na verdade. Então, essa era a visão que ele tinha do que poderia acontecer, mas era uma visão que ele tinha em 1949, pós-Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, enfim, sob ameaças de repente, uma bomba nuclear, de talvez vir a acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Então, ele, sobre toda essa influência, todo esse pensamento e tal, ele escreveu esse livro pensando no que poderia vir a acontecer, né, até nessa época aqui, tipo, uns 40, quase 40 anos depois. Bom, o que ele imaginava que aconteceria com o mundo, né, em 1984, é uma sociedade, assim, completamente controlada por um governo chamado partido, né, que controla tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você possa estar pensando. Então você não tem privacidade em momento nenhum, e como eles fazem isso é através de teletelas que são instaladas tanto dentro dos locais privados, como na sua casa, no seu trabalho, como nos locais públicos, nas ruas, em todo lugar existem essas teletelas que vigiam tudo que você está fazendo, com quem você está conversando, onde você está indo, e até a sua expressão facial, se está sendo alterada, qualquer coisa é motivo de desconfiança de que de repente você possa estar se opondo ao partido, que é esse governo autoritário, extremamente autoritário e totalitarista, sabe? Que quer de fato controlar todo mundo. Então você tá ali à mercê disso. Então você é obrigado a aceitar o partido, a ser aliado do partido, né, de qualquer forma, sob pena de desaparecer. Então eles podem te vaporizar, é alguma coisa assim, você vai evaporar, né? Então a pessoa, quando acontece esse tipo de coisa, que a pessoa talvez seja culpada de estar tendo pensamentos contra o partido, a pessoa simplesmente some, desaparece. E todos os vestígios de que a pessoa já existiu algum dia são também removidos. Então, na verdade, aquela pessoa simplesmente deixa de existir. Ninguém nunca mais vai ouvir falar dela, e nem que ela sequer nasceu. Então, isso é super perturbador, porque até as pessoas ao redor, elas não podem nem se perguntar, né? Mas cadê Juliana que estava aqui ontem? Não, Juliana, não existe mais essa pessoa, então você não pode nem tocar no nome da pessoa, sabe? Então isso o extremo do extremo do controle, do autoritarismo mesmo desse governo, né? E o mundo aqui está dividido então entre 3 grandes continentes, né, superpoderosos e autossuficientes, que seriam a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. Então esses 3 grandes continentes, eles são totalmente autossuficientes, eles não têm necessidade de entrar em guerra porque eles têm recursos suficientes ali para sobreviver, para manter sua população, tem espaço suficiente, né? Então eles não têm motivo para guerrear, porém eles vivem em guerra, um contra os outros, sabe? Vivem trocando assim de quem tá com guerra com quem, porque esse estado de guerra é importante até para auxiliar nesse controle da população. Então é necessário que haja um estado de guerra, que todos estejam sempre com esse sentimento meio patriota, esse sentimento de que temos que vencer, temos que nos aliar, e sabe, para manter a população ainda mais, né, dentro do controle deles, do partido. Então aqui o nosso protagonista é o Winston Smith. Ele trabalha no Ministério da Verdade. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que funciona esse trabalho dele.
Mas o Winston, ele, pelo que eu entendo aqui, pelo que eu li mais ou menos, como já tem algum tempo, mas eu acho que, se eu não me engano, ele mora ali próximo a Londres, então ele tá dentro da Oceânia, do continente Oceânia. E aí, lá nesse continente, a população é dividida em 3 camadas. Aí as 3 camadas são: a mais alta, o núcleo do partido, que são as pessoas poderosas realmente que estão por trás desse controle todo, que são os grandes chefes que manipulam todo mundo. Tem a camada abaixo dessa, que seria a que o Winston está inserido, que é chamada de partido externo, se não me engano. Então esse pessoal, ele é aliado do partido, eles trabalham para o partido, trabalham em ministérios, onde eles controlam também várias coisas que eu vou explicar daqui a pouco. E eles são os mais controlados. Então, assim, o núcleo do partido controla muito essas pessoas, porque eles são tipo assim, trabalham em fábricas, fazem trabalhos para o partido. Então, eles não podem de forma nenhuma ter pensamentos que eles chamam de, acho que pensamento crime-pensamento, não sei, que é tipo um pensamento que se oponha ao partido. Então, eles não podem de forma nenhuma demonstrar qualquer tipo de, sabe, oposição. Que caso aconteça, eles serão vaporizados também. Então, assim, o Winston, ele tá dentro dessa camada, né, que é do partido externo, e ele trabalha nesse Ministério da Verdade, onde o que ele faz é alterar a verdade, né, por trás do que acontece realmente no partido. Então, ele altera artigos, coisas que saíram no jornal, então, de acordo com o que o partido quer. Isso é mais uma das ferramentas que o partido usa para ajudar a alienar e a controlar a sociedade. Então, por exemplo, se eles estão agora, atualmente, em guerra com a Eurásia, por exemplo, eles mudam de ideia. Não, agora a gente não está mais em guerra com a Eurásia, agora a gente está com a Lestásia. Daí, eles não querem que a população pense que eles mudaram de ideia, que eles estão em outra guerra agora. Não, eles vão lá e vão alterar toda a informação em livros, jornais, qualquer tipo de informação que tenha saído a respeito da guerra anterior vai ser eliminada e vai ser trocada para que pareça que eles nunca estiveram em guerra com os outros, que agora sempre foi a mesma guerra, sabe? Então, o Winston, ele faz esse tipo de trabalho, ele altera várias informações, né, para parecer que elas nunca mudaram. Até mesmo a invenção de algumas coisas, né, certas invenções famosas, como, sei lá, telefone, televisão, o rádio, até o avião. Essas invenções eles alteram para parecer que foi o partido que inventou essas coisas. Então eles alteram isso em livros didáticos, em livros de história, essas coisas. Então tudo é realmente muito controlado. Abaixo dessa camada do Winston tem uma terceira camada social que se chama os proletas. Então esses proletas, que eu imagino que vem de proletários, né, o nome, alguma coisa desse tipo, são a maior parte da população. Acho que eles informam aqui no livro que acho que são mais de 90% da população são os proletas. E eles são deixados mais soltos, mais livres, assim, é tipo um gado, assim, né? Que eles deixam livre porque eles sabem que essas pessoas são, de fato, muito ignorantes e muitos deles nem se lembram de como a vida era antes, né, do partido. Então, eles simplesmente aceitam, né? Eles são ignorantes ao que está acontecendo lá no partido e eles aceitam tudo que é imposto, sem reclamar, sem precisar de tanto controle. Então eles deixam essa população solta à mercê, né, de qualquer mal que venha acontecer da sociedade, porque o governo não dá apoio nenhum, não dá suporte, não dá comida, não dá nada para essas pessoas, né? Deixam elas simplesmente a seu próprio cuidado. E essas pessoas são muito carentes, assim, são extremamente desnutridas, sabe? Trabalhando em subempregos, esse tipo de coisa. Então é uma sociedade muito miserável e passa essa ideia de cidade, sabe, industrial, meio só cinza, sabe, cinzenta, cheia de pinchação, poeira, largada assim mesmo, uma coisa bem destruída. Tem vários monumentos que mostram aqui que estão destruídos e tudo mais. Então passa essa ideia de população que vive bem à margem da sociedade, assim, bem na miséria. Agora vamos ao cerne da questão, né? Aqui a história ela é toda voltada para onde o Winston trabalha, a vida do Winston e tudo que acontece com ele. Então nós estamos dentro da mente do Winston e nós vemos a sociedade de acordo com o que ele está presenciando, está vendo, o que ele pensa também. E ele, a partir de certo momento no livro, ele começa a ter alguns pensamentos um pouco questionadores, né? Ele começa a
prestar mais atenção no que está acontecendo dentro do ministério, dentro do partido e na sociedade ao redor. A primeira coisa que ele faz é comprar uma caderneta. Ele compra lá na área dos proletas uma caderneta, e só isso, só de comprar essa caderneta e ter algo assim, que era de um tempo antigo, e ele tá escrevendo alguma coisa na caderneta, isso já é considerado assim um crime, né? Só que ele faz isso dentro do apartamento, lá num cantinho onde a teletela não vê, e aí ele começa a escrever ali. Então, até o ato de escrever começa a se tornar desnecessário nessa sociedade, né? Aqui eles inventam, inclusive, uma nova língua, que seria chamada de nova fala, onde todas as palavras estão sendo reduzidas, as expressões estão sendo reduzidas, e essa também é mais uma das ferramentas do governo para controlar o pensamento, controlar a população. Porque se não tem fala, se não tem uma comunicação mais, sabe, diversificada, vai diminuir ainda mais as condições das pessoas estarem debatendo os assuntos, das pessoas estarem demonstrando suas opiniões. Então, a fala ela é totalmente reduzida, assim, as siglas, as expressões são colocadas juntas, então as expressões se tornam mais ambíguas, né? Ao mesmo tempo que você pode estar dizendo sim, pode estar dizendo não com aquela fala. Então, se a pessoa vier te questionar depois e você falar, não, mas eu falei que não, você vai parar e pensar, mas será que eu falei que não? Ou será que eu falei que sim? Porque aquela expressão que você usou, ela é muito ambígua. Então tudo está sendo controlado através dessas ferramentas do governo, né, que é a nova fala, né, que é, por exemplo, essa mudança da verdade nos jornais e nos meios de comunicação. E até mesmo as próprias pessoas andam se policiando e se repreendendo quando uma pessoa está demonstrando qualquer, sabe, assim, qualquer tipo de oposição. Os próprios filhos das pessoas são treinados para vigiar os próprios pais. Então, se eles veem que os pais estão tendo algum tipo de atitude assim suspeita, eles denunciam os próprios pais. Então, olha só que louco, que perturbador isso, né? As pessoas estão ficando bem, assim, investigadoras dos crimes alheios para denunciar para o partido. Então, tem essa coisa dessa adoração ao partido, né, essa coisa de fanatismo, né. Inclusive uma coisa muito interessante que eu não comentei ainda é que, né, esse partido ele é representado pelo Grande Irmão. O Grande Irmão, o Big Brother. Então, Big Brother, o próprio reality show que a gente assiste hoje em dia, foi baseado nessa ideia das teletelas, né, de ser vigiado 24 horas por dia, a todo momento, tudo que você faz, você não tem onde se esconder nem no banheiro da sua casa. Você não pode em momento nenhum se revoltar ou se frustrar ou criticar mesmo a sociedade, o governo, você não pode, porque você vai estar sendo vigiado sob pena de morte. Então, essa ideia do Grande Irmão, do Big Brother, surgiu aí desse livro. Então, esse Grande Irmão, ele nunca se sabe se ele existe, se ele é uma pessoa de verdade mesmo ou não, mas ter uma pessoa ali simbolizando o partido ajuda ainda mais também as pessoas gostarem mais do partido, né? Serem um pouco mais patriotas, porque o irmão tudo vê, tudo sabe, então você não pode fazer nada que o irmão ele tá ali de olho em você. E ele passa uma ideia de bonzinho também, né, de que ajuda a sociedade, quando na verdade é o contrário. Voltando aqui ao Winston, ele começa a ter essas ideias, começa a se opor um pouco, assim, e ele, como ele já conhece bem as artimanhas do partido, ele faz de tudo pra não ter expressões faciais que o condenem, ele disfarça muito bem, porém as coisas vão começando a ficar complicadas pra ele quando ele conhece a Julia, que é uma moça também bem mais nova que ele, que também trabalha no partido, e ela faz até parte da Liga Jovem Antissexo, alguma coisa assim, porque até o sexo era proibido, gente. Enfim, se você quisesse se casar com alguém, você tinha que demonstrar que você não tinha atração nenhuma por aquela pessoa, você só queria se casar pra procriar mesmo. Então o sexo só servia pra procriar, e aí o seu casamento tinha que ser aprovado pelo partido, eles tinham que ver que realmente você não gosta da pessoa. Então, olha que complicado. Era proibido ter prazer, proibido... Assim, várias coisas eram proibidas. Inclusive isso. E aí ele conhece a Julia e eles começam a ter um relacionamento ali escondido do partido. Eles têm um relacionamento amoroso. E eles começam a se questionar como que eles poderiam fazer para de repente estar... assim, não destruindo o partido, porque eles acham que é uma coisa impossível mesmo, mas de repente tentando encontrar meios de sobreviver ali e viver juntos. Eles pensam em fugir, pensam em
como poderiam fazer para tentar enfraquecer o partido para as gerações futuras de repente conseguirem quebrar essa coisa desse governo. Até que acontecem algumas coisas que eu não vou contar porque eu já tô dando muito da história pra vocês, dando muito spoiler. Acho que não é spoiler isso não, mas enfim, se eu contar mais eu acho que eu estrago o prazer da última parte, né, que são divididos em 3 partes esse livro. Se eu contar mais eu estrago a terceira parte pra vocês. E a terceira parte, nossa, é tensa. Então, eu espero que vocês leiam, espero que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu adorei a leitura, eu realmente senti aquela coisa assim no meu âmago mesmo, sabe? Pensando que muitas coisas que eles falam aqui nesse livro, que é demonstrado no livro, tem muito a ver com as coisas que a gente vive na realidade de hoje. Lógico que isso aqui é o extremo do extremo, né? Mas se você fizer alguns paralelos, você consegue enxergar algumas similaridades sim. E isso é meio perturbador também. Então essa leitura foi tranquila pra mim, eu não demorei a ler, inclusive. Muitas pessoas me falaram que a leitura é meio arrastada, é difícil, alguma coisa assim, mas eu não achei difícil de forma nenhuma, eu achei apenas assim, um pouco mais seca. A leitura é bem objetiva, não tem floreios, nada disso. Então ele vai direto ao ponto, ao cerne da questão. Isso é até muito bom, eu gostei, porque isso enfatiza ainda mais esse clima, a atmosfera desse livro. Então eu acho que foi super intencional, faz parte mesmo do livro ser assim. E não achei uma leitura difícil, pelo contrário, gostei muito, 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 é incrível mesmo, então eu recomendo muito pra vocês. É uma história tensa, intensa e densa, então eu espero que vocês gostem, leiam e deixem suas opiniões aqui embaixo. Quem já leu ou pretende ler, pode deixar os comentários aqui que eu vou responder. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha. Tentei dar uma corridinha pra não ficar muito longo, mas de qualquer maneira, esse livro merecia ter sido resenhado mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, por favor, dê um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgar o meu canal. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima.